Bom, Luiz Teixeira tá aqui no nosso estúdio agora. Tá feliz, Luiz? Ou não? É só pra disfarçar. Tô rindo, mas é de nervoso. Não, tô feliz, feliz. Segunda-feira, um sol bonito lá fora, na companhia de vocês. Acordou cedo pra aproveitar o sol. Exato. Né? Feliz. E vocês? Tudo bem, né? O mundo sorrindo pra gente. A Sheila tá com uma carinha meio assim. O que aconteceu, Sheila? Tá tudo bem? Tá. Tirando o desempenho do Corinthians, agora... Sem nenhuma possibilidade mais, né? Enfim, o Santos venceu. O Santos empatou ontem, mas pontuou. Isso. E aí ficou. E aí não tem mais. O Corinthians precisava vencer para ainda seguir com chances de se classificar para a Libertadores. Não fez nem a própria parte? Não fez. Acabou empatando com o Vasco da Gama, praticamente rebaixando o Vasco, que tem 99% de chance de rebaixamento. Enfim, não tem mais chance, precisa tirar um saldo de gol de 12 para ganhar de 6-0 e o outro adversário direto. Exato. Esquece. Mas assim, dá pra gente olhar também o copo meio cheio, né? Porque nas últimas edições o Corinthians passou vergonha na Libertadores, sendo eliminado nas fases preliminares. E agora o Corinthians está na Copa Sul-Americana. Então é uma possibilidade maior de título, porque os adversários são mais fracos, não tem tanta tradição assim. E aí o Corinthians também evita a zoeira de uma futura eliminação para acabar com esse tipo de brincadeira. É ver as coisas do lado positivo. Gostei. Mas isso pouco importa, porque o que importa mesmo... pouco importa pro corintiano e tal, mas o que importa mesmo é essa reta final. Ficou pra última rodada, Inter ou Flamengo. Eu falava aqui fora do ar com o Luiz Teixeira se ele acha que vai dar Inter, se ele acha que vai dar Flamengo. Ele vai, acho que os dois empatam. Eu acho. E assim, o roteiro desse Campeonato Brasileiro, além dos problemas da pandemia, obviamente, é um roteiro muito louco, né? Porque o Flamengo, dos times que disputavam o título, era o único até agora que não tinha assumido a liderança. 37 rodadas fora da primeira posição. E agora, na última rodada, ele assume a liderança. O Flamengo é o atual campeão. Não precisa vencer o São Paulo para ser campeão, e o Flamengo não venceu o São Paulo nessa temporada, perdeu os 3 jogos. O Rogério Ceni estreou no Flamengo contra o São Paulo perdendo, e agora ele encerra o Campeonato Brasileiro no estádio em que ele foi mais vitorioso, no clube do coração dele, onde ele é o maior ídolo, e precisando apenas de um empate, dependendo, obviamente, do resultado entre Inter e Corinthians. Então, o cálculo é simples. Se o Inter não vencer, o Flamengo é campeão. O Inter joga com o Corinthians quinta-feira no Beira-Rio, Corinthians sem pretensões nenhuma, tendo que estrear no Campeonato Paulista domingo, então vai ter pouco tempo de descanso. O Inter precisa vencer o Corinthians e torcer para o Flamengo não vencer o São Paulo. Gente, ainda tem uma possibilidade de o Vasco não cair, tá, Luiz Teixeira? Sim, eu falei. Tem, mas é muito remota. Sabe qual é? Eu vou ler para vocês qual é. O Vasco, ele tem que vencer o Goiás na última rodada. Sim, já rebaixado. E torcer para o Fluminense derrotar o Fortaleza. Só que aí tem aquele saldo de gols. Então o Vasco ele precisa vencer o Goiás por 11-0. Aí, que legal. Tá? E torcer pro... ou vencer por 7-0 e aí o Fortaleza perde por 6 e tudo bem. Já era. Então é isso. Gente, dó. Luiz, não, brincadeira, não vou fazer a chamada. Até porque se eu fizer a chamada oral agora da tabela do Campeonato Brasileiro, eu tenho certeza que o Luiz Teixeira veio preparado e ele vai tirar de 10-0. Vamos fazer? Né? Vamos. Tá bom, vai, os 4 últimos. Os 4 últimos, já estão rebaixados Botafogo, Curitiba, Goiás e Vasco da Gama. Daí. Isso. Tá, tirou 10. 2 grandes do Rio, hein, meu? Então, e 2 campeões brasileiros. Na Série B já temos campeões brasileiros, o Guarani e o Cruzeiro. Pela segunda vez na história, junta um monte de campeão brasileiro na segunda divisão. Vai ser mais difícil para eles subirem. E a situação vai ser complicada esse ano já, porque já tem campeonato daqui a pouco. E o Vasco iguala o número de rebaixamentos ao número de vitórias do Campeonato Brasileiro Série A, né? Que coça, que coça. É porque se contar... Não, é verdade isso. Não, mas eu sei, mas é a maldade. Só que se contar vitórias de Série B, aí já tem um pouco mais, né? Tem um pouco mais. Ai, Luiz, você é maldoso. Vai. Eu não. Primeiro, Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras, tem alguém aqui, Santos. Caramba. Red Bull Bragantino. Não. Atlético Paranaense, Bragantino e Corinthians? Corinthians e Bragantino. Aí depois vem Ceará e o resto. Isso, muito bem, Luiz, você tá vendo? Nossa, eu era péssimo em chamada oral na escola. Péssimo. Não, agora você foi bem. É porque é isso, não é decorar, é entender. Exato. Né? Eu decorava na escola. Eu odiava quando o professor falava isso. Tabela periódica, não pode decorar, tem que entender. Como assim? Como eu vou entender isso, gente? Não dá. Valeu, Luiz. Tchau, Edilson.